Vocês estão vendo os slides, crianças? Boa noite. Tá bom, ótimo. Beleza, então a gente pode começar. Se a lerdeza do meu computador me permitir, é claro. Então a ideia de hoje é a gente falar sobre o Sol entrando no módulo de astrofísica da nossa disciplina. Agora a gente começa a falar sobre as estrelas e o universo em grande escala. Já sai um pouquinho daquela parte que é mais observável pelo ser humano comum. A aula de hoje é um pouco mais curta que as anteriores, tá? Isso não significa que seja mais tranquilo o conteúdo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Sol, e aqui quando a gente está falando sobre o Sol, a gente já vai entrar bastante no conteúdo de estrelas propriamente, que é o conteúdo da nossa próxima aula. Então muito do que a gente for ver aqui de Sol já adianta um pouco do conteúdo de estrelas. A nossa comparação de tamanho que nós tínhamos feito na aula anterior com os planetas, então só para relembrar o tamanho que o Sol tem em relação aos planetas do Sistema Solar. Lembrando a Terra ali, aquele pontinho azulzinho mais embaixo ali, bem pequenininho, logo embaixo da mancha de Júpiter. Aquele pontinho azul ali é a nossa Terra. A gente tem uma dimensão de que mesmo os planetas gasosos, mesmo os planetas gigantes, eles são bem pequenos comparado com o tamanho do Sol. Tá? Aí tem mais gente entrando aqui. Como a gente vai ver na próxima aula, o Sol é uma estrela bem pequenininha, né, comparado com outros tipos de estrelas que a gente vai ter no universo também. Então, quando a gente olha o tamanho do Sol, ele parece tão grande assim perto da Terra. Cara, tem coisa muito maior por aí. Alguns dados de ficha técnica do Sol. Então, a distância média que ele está da Terra, 149 milhões e meio de quilômetros, que nós chamamos também essa medida, nós já tínhamos visto, de uma unidade astronômica. Tá? Existem várias unidades de medida que a gente pode utilizar. Utilizar quilômetros no céu é muito muito antiprático. Então a gente pode utilizar, para dentro do Sistema Solar, a gente utiliza a medida de unidade astronômica, que é essa distância média da Terra até o Sol. Tá? Ou, se preferirem, também podemos dizer que o Sol está a 8 minutos e 18 segundos luz da Terra. O que isso significa? Que a luz do Sol demora 8 minutos e 18 segundos para chegar até a Terra. Tá? Uma massa de 1,98, quase 2 vezes 10 a 27 toneladas. Então, o 2 seguido de 27 zeros, é isso que significa. Toneladas é a massa do Sol. Um raio de 696.260 quilômetros. A título de comparação, a Terra tem pouco mais de 6.000 quilômetros, 6.378 quilômetros de raio, então é bem mais do que 100 vezes o raio da Terra. Tá? Uma densidade de 1,408 gramas por centímetro cúbico. A título de comparação, a densidade da Terra é pouco mais de 5 e a densidade da água é 1. Então, o Sol é um pouco mais denso do que a água e está bem menos denso do que a Terra. Ou seja, o Sol certamente não é feito de rocha para ter essa densidade. Tá? Ele é feito de uma matéria em estado gasoso, em estado plásmico. Tá? Aceleração da gravidade, 274 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Lembra das aulas, vocês que foram bons alunos de física na escola, diferentemente de mim. Vocês sabem que a aceleração da gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, um objeto em queda, ele ganha 9,8 metros por segundo a cada segundo de velocidade no momento em que ele está
caindo. Tá? Isso vai ter relação direta com a quantidade de massa que tem o objeto. Então, no Sol, a gente observa que é bem maior essa aceleração da gravidade dele. Tá? Luminosidade, 3,845 vezes 10 a 23 kW. Eu não faço a menor ideia de quantas lâmpadas precisa para juntar esse valor. Temperatura de superfície, 5.777 Kelvin. Ou aproximadamente, se a gente for colocar na escala Celsius, vai dar algo em torno bem próximo aí de 6.000 graus Celsius. Tá? Isso é a temperatura de superfície do Sol. Se você for para o interior do Sol, ela está na casa de 15 milhões de graus. É um negócio, assim, absolutamente inimaginável para nós. A velocidade de rotação, a duração da rotação do Sol, ele tem o que a gente chama de rotação diferencial. Ele tem tempos diferentes, dependendo da região geográfica do Sol em que você esteja. Então, qual é esse tempo? É 25 dias de rotação no Equador e 36 dias nos polos. O Equador do Sol gira mais rápido, porque ele não é um corpo maciço, né? Então, ele é plasma, ele é gás e plasma, então ele, né, não tem não é fixo, né, essa rotação. Tá? Lembrando, se você for lembrar que a velocidade de rotação da Terra é 24 horas, você pegar que o Sol tem uma rotação de 25 dias no seu Equador, e se a gente for comparar principalmente com outras estrelas que a gente tem no universo, esse é um valor de rotação muito lento mesmo, né? A maioria das estrelas que você vai observar por aí, elas vão ter uma rotação também bem mais rápida do que isso, tá? Isso também vai ser um fator primordial para a existência de vida aqui na Terra, tá? Se o Sol tivesse uma velocidade de rotação muito mais acelerada do que isso, tipo uma rotação equivalente à rotação da Terra, ou algo mais rápido do que isso, ele teria um campo magnético muitíssimo forte, tá? Isso dificultaria, como a gente vai ver na aula de hoje, a existência de vida na Terra. Tá? Então, uma das condições necessárias para a existência de vida no nosso planeta já começa pelo Sol. Né? Já vários atributos do Sol explicam a existência de vida na Terra, e uma delas, já começando aqui a nossa aula, é a rotação lenta da nossa estrela, que garante um campo magnético forte, ok, mas não tão forte quanto ele poderia ser. Tá? E o valor da constante solar, o que a gente define como constante solar? A gente vai ver esse conceito de novo no próximo semestre, em climatologia. Mas o conceito de constante solar é a quantidade de energia que chega até a Terra no topo da atmosfera. O que nós entendemos por topo da atmosfera? Algo em torno de 400 quilômetros acima da superfície terrestre. Então, quanto de energia que chega nessa região do nosso planeta? O valor de 1,95 calorias por centímetro quadrado por minuto. Ou seja, cada centímetro quadrado, um quadradinho de 1 centímetro de lado, na superfície da nossa atmosfera, vai receber a cada minuto 1,95 calorias. Ou, se preferir, outra unidade de medida, 1.367 watts por metro quadrado é o que incide na nossa atmosfera. Lembrando que esse nome de constante solar ele vai ser um pouquinho enganoso para nós, porque esse valor não é constante. Tá? Esse valor varia em função da latitude em que você está e varia em função da estação do ano. Então, no verão, o valor dessa constante vai ser maior, no inverno, ele vai ser menor. Varia muito pouco, tipo, verão aqui para nós no hemisfério sul vai ser em torno de 2,15, inverno vai ser 1,91, 1,90, tá? Então varia muito pouco, gente, mas varia. Então, na verdade, não é tão constante assim a constante solar, tá? Isso vai ser importante quando a gente for estudar em climatologia também, né? Porque isso vai ter influência nesse valor de quantidade de energia que a gente recebe não é constante. Então, os efeitos dessa energia aqui para o planeta também não serão constantes. A quantidade de energia que a gente está recebendo ano a ano, ela não é a mesma, nunca é a mesma quantidade de energia propriamente que a gente está recebendo, tá? Então, alguns dados básicos aí sobre o funcionamento do Sol. Vamos seguir. Tá?
Começando aqui com o conceito de paradoxo solar. Tá? O que seria o paradoxo solar? Ao que nós sabemos de física estelar, as estrelas, quando elas nascem, elas não têm a mesma luminosidade ao longo da vida toda. A luminosidade das estrelas vai variando. E sempre as estrelas elas começam com uma luminosidade muito mais fraca do que aquelas que elas adquirem na sua vida madura ou mesmo na sua velhice, às vezes. Tá? Então, para estrelas semelhantes ao Sol, com o tamanho do Sol e a idade que o Sol tem, então, observando outras estrelas, a gente sabe que o Sol, nos seus primórdios, ele era bem mais fraco. Ele começou com uma estrela muito mais fraca, coisa de 30% menos energia, assim, no seu primeiro bilhão de anos. Aí, o Sol tem 4 bilhões e meio de anos, mais ou menos. Então, no seu primeiro bilhão de anos, que seria também o primeiro bilhão de anos da Terra, já que a gente se formou todos ao mesmo tempo. Então, a gente tem que no primeiro bilhão de anos de idade, o Sol teria aí algo em torno de 30% menos luminosidade, portanto, também mandaria coisa de 30% menos energia para a Terra. Tá? A distância que a Terra está do Sol, com 30% menos de energia no nosso planeta recebendo, não haveria qualquer possibilidade da gente ter água líquida no planeta durante esse primeiro bilhão de anos. Então, a gente seria, com um Sol tão fraquinho assim, a gente seria um planeta extremamente frio. Tá? Só que vocês que são bons alunos de geologia, vocês sabem que não foi isso que se passou com o nosso planeta durante a sua formação. A gente sabe do nosso planeta, pela formação das rochas do nosso planeta, que não só que a gente tinha água líquida na nossa superfície, mas também a gente sabe que o planeta era muitíssimo mais quente do que ele é agora. Então é isso que a gente chama de paradoxo solar, essa combinação de um planeta que era muitíssimo mais quente do que ele é agora, com um Sol que era muitíssimo mais frio do que ele é agora. Então, como explicar isso? É uma aparente contradição. Um Sol que manda menos energia com um planeta que é muito mais aquecido. Então, existem várias teorias para explicar por que você tem esse paradoxo. Tá? A que é mais aceita por aí é a ideia de que o planeta Terra ele tinha um efeito estufa muitíssimo forte nos seus primórdios, já que a composição atmosférica do nosso planeta também era muito diferenciada. Isso a gente vai ver no nosso próximo semestre também. Então, essa composição de atmosfera que nós temos hoje, de nitrogênio e de oxigênio, basicamente, não foi sempre assim, a formação da nossa atmosfera. Isso é uma coisa razoavelmente recente, até, eu diria que coisa 600 milhões de anos, mais ou menos, essa composição atmosférica. Então, é um negócio muito, 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 muito recente. Então, nos primórdios da nossa atmosfera, era bem diferente, tinha outros gases, tá? O Lawrence Frakes vai dizer que esse fortíssimo efeito estufa que o nosso planeta exercia no seu primeiro bilhão de anos era devido ao dióxido de carbono, já que Vênus e Marte têm uma composição das suas atmosferas de 95% de dióxido de carbono, então seria razoável a gente pensar que a Terra talvez tivesse uma composição semelhante, uma quantidade bastante expressiva, assim, de dióxido de carbono, dado que os nossos vizinhos também têm essa quantia, tá? O Carl Sagan, que foi o primeiro que vai estudar essa questão do paradoxo solar, ele falava na década de 70 que era a amônia, tá? Dado que hoje o gás predominante da nossa atmosfera é o nitrogênio, então é de se supor que desde os primórdios a gente tivesse quantidades expressivas de nitrogênio na nossa superfície. Só que não como nitrogênio molecular, e sim na forma de amônia, que é o NH3. Tá? É uma atmosfera também extremamente rica em amônia, talvez não, com certeza, traria um efeito estufa também muito, muito forte. Tá? Então a explicação predominante do paradoxo solar seria que mesmo com um Sol emitindo pouca energia, a gente conseguiria, com um efeito estufa extremamente forte que a Terra exerceria, a gente teria um planeta muitíssimo mais quente do que o atual.
e a partir, entre outros fatores, da mudança na composição da nossa atmosfera, a gente foi conseguindo ter um planeta mais frio, tá? Como é que é o Sol por dentro? Como é que é a estrutura interna dele? Tá? O Sol, assim como as outras estrelas, ele vai ser predominantemente composto de hidrogênio, que é o elemento mais simples que a gente tem na natureza. O hidrogênio é composto de um próton girando, e em torno dele está girando um elétron. É o elemento mais simples da nossa tabela periódica e é o elemento mais abundante do universo. É disso que são feitas as estrelas. Tá? Em massa, o Sol ele possui 73% de hidrogênio, 24% de hélio, que é o segundo elemento mais abundante do universo, é o segundo elemento mais simples também. O átomo de hélio, ele é formado de 2 prótons, 2 nêutrons, isso no núcleo, e em volta desse núcleo estão girando 2 elétrons, tá? E outros elementos aí que você vai encontrar de tudo quanto é tipo de elemento no Sol, compondo aí 2,5% em massa, tá? Se você for considerar que o hidrogênio ele tem uma massa bem menor, né? O hélio e os outros também, né? O hidrogênio e o hélio, massa bem menor do que os outros. Então, a quantidade em número de átomos de hidrogênio e de hélio vai ser bem maior do que isso, tá? E o que isso tem a ver com a formação de energia do Sol? Tudo. O Sol gera energia através do processo físico que nós chamamos de fusão nuclear. O que seria a fusão nuclear? Quando 2 ou mais elementos, podem ser diferentes também, 2 ou mais elementos eles vão se juntar para formar um outro elemento. Tá? No caso, qual é a fusão nuclear que acontece dentro do Sol? É a mais simples que a gente conhece na natureza. Vão acontecer de 4 átomos de hidrogênio, vão se juntar e formar um átomo de hélio. Agora pensa, 4 átomos de hidrogênio formando um átomo de hélio. Nós tínhamos dito que o hidrogênio são 4 prótons. O hidrogênio é um próton, né? E o que é o hélio? O hélio são 2 prótons e 2 nêutrons. Tá? Então, como assim? Né? Como é que se dá essa reação? Que acontece alguma coisa aí no meio, acontece para se transformar isso, porque você está entrando 4 prótons, que são os 4 átomos de hidrogênio, e está saindo um átomo de hélio, que são 2 prótons e 2 nêutrons. Então, no meio dessa reação, 2 prótons vão deixar de ser prótons e passarem a ser nêutrons. Tá? Outra coisa que acontece é que, como entram 4 hidrogênios, então vão estar entrando 4 elétrons também. Só que o átomo de hélio ele só tem 2 elétrons. Então, 2 desses elétrons que entraram vão simplesmente desaparecer. Tá? Então, toda nessa transformação de desaparecerem esses elétrons e de 2 prótons passarem a ser 2 nêutrons, isso o tio Einstein explicou que é isso que produz a energia do Sol. Vocês devem se recordar daquela equaçãozinha do Einstein, E igual a mc quadrado. O que significa isso? Tá? Que energia e massa, essencialmente, são a mesma coisa. Qual é a ideia? E significa energia e M significa massa. O C é a velocidade da luz, que é uma constante, 300 mil quilômetros por segundo, que na equação aparece elevada ao quadrado. Então, o que isso significa nessa equação? Que uma pequena quantidade de matéria decomposta, ela vai se transformar numa grande quantidade de energia. Né? Tá? Essa quantidade de matéria multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, isso vai gerar esse tanto de energia. Tá? Então, na prática, o que isso quer dizer? Que matéria e energia, elas são a mesma coisa. Elas têm a mesma natureza física. Tá? A matéria nada mais vai ser do que energia condensada. De tal forma que matéria pode se transformar em energia e energia
pode se transformar em matéria, tá? Energia vai se transformar em matéria se condensando, matéria vai se transformar em energia se diluindo. Então é isso que acontece no interior do Sol. Essa matéria que desaparece ou se transforma em outra coisa, no caso dos prótons, a matéria que desaparece ou se transforma em outra coisa durante o processo de fusão nuclear, ela é que vai virar essa energia, tá? Que vai sair e ganhar aí todo o território do espaço, chegando até a Terra. Tá? Então essa reação desses 4 hidrogênios vai gerar um átomo de hélio, mais energia, que vai viajar para o espaço, e vai gerar também uma pequeníssima partícula chamada neutrinos. Não existe só prótons, nêutrons e elétrons, tá, pessoal? Existe um monte de partículas bem malucas aí que a gente conhece, tá? Então, uma dessas partículas aí são os neutrinos, que também é gerada nessa reação, tá? Só a título de curiosidade, só para vocês saberem que existe, essa questão dos neutrinos também tem um problema aí envolvido, que a quantidade de neutrinos que a gente capta aqui na Terra, ela é tipo 1/3 a menos do que o que essa equação prevê. Então também acontece alguma coisa com os neutrinos no meio do caminho que a gente não sabe. A gente não sabe se eles são reabsorvidos ali dentro do Sol, se eles viajam pelo espaço e se desintegram em outra coisa, mas o fato é que a quantidade de neutrinos que a gente capta aqui da Terra, ela é bem menor do que a quantidade que deveria chegar até aqui pela produção que a gente conhece do Sol. Tá? Então esse problema é um problema aqui na astrofísica que ainda não tá solucionado. Tá? Então o que está acontecendo? O Sol ele vai perdendo matéria, e essa matéria vai se transformando em energia, a uma taxa de 4,74 milhões e 700 mil toneladas de matéria do Sol deixam de existir a cada segundo. Tá? Para ir virando energia. Pode parecer um número bastante impressionante para nós, né? 4 milhões e 700 mil toneladas de matéria por segundo. É isso que o Sol tá perdendo, mas para ele não é nada. Professora, mas o Sol tá fazendo isso há 4 bilhões e meio de anos. É. E mesmo assim ele ainda não conseguiu emagrecer. Tá? É muito pouco para uma estrela do tamanho dele. Esse ritmo de fusão nuclear é muito pouco para uma estrela ser considerada, né, tá emagrecendo ou tá perdendo matéria significativamente nesse ritmo. Oi? Quanto tempo uma estrela vive? Depende muito da estrela. De maneira geral, isso a gente vai ver na próxima aula, mas já dando o spoiler, de maneira geral, uma estrela do tamanho do Sol, ela dura 10 bilhões. O Sol tá chegando aí no 5. Então ele tá aí na metade da vida. As estrelas maiores, elas duram menos. Por incrível que pareça, é isso mesmo. Estrelas menores, elas duram mais, e estrelas maiores duram menos. Tá? Parece estranho, mas é assim, porque as estrelas maiores, elas fazem a fusão nuclear num ritmo mais rápido, elas perdem matéria, tipo, o Sol ele perde 4,7 milhões de toneladas por segundo. As estrelas maiores perdem muito mais do que isso, é muito mais acelerado. Então essa destruição da matéria deles, como ela é mais rápido, então elas acabam durando menos. Tem estrela aí que vai durar 10 milhões de anos só. Tá? O Sol não, o Sol vai durar 10 bilhões. Estrelas semelhantes do tamanho dele duram 10 bilhões de anos. Tá? Então ainda temos bastante chão ainda para ficar por aqui. Tá? Então nesse ritmo aí, a gente acredita aí que o Sol vai durar ainda mais uns 5 bilhões até terminar a sua vida. Aqui a gente tem uma imagem mostrando a estrutura interna do Sol. Vocês que são bons alunos de geologia vão reconhecer aproximadamente a estrutura interna da Terra aqui. Então, assim como a Terra ela tem uma crosta, um manto e um núcleo, o Sol também tem algo semelhante a isso, tá? Então, a gente tem aqui, partindo do centro, nós temos o núcleo, tá? A chamada camada radiativa e depois a camada convectiva. Essas são as 3 partes que compõem
o interior do Sol. Aí a parte da atmosfera solar, nós também temos 3 camadas, a chamada fotosfera, a cromosfera e a coroa, tá? Então a gente vai ver aqui cada uma dessas partes, quais são os atributos dela. Tá? Vou ficar voltando nessa imagem também. Então aqui no núcleo, tá? O que nós temos no núcleo? Aqui é que a gente tem aquela temperatura de aproximadamente 15 milhões de graus, tá? Temperatura aproximada de 15 milhões de graus. E é aqui que se processa a fusão nuclear, tá? O restante do Sol, isso praticamente não vai ocorrer. Essa reação do hidrogênio se transformando em hélio, ela se dá majoritariamente aqui no núcleo. Tá? Então, a energia do Sol ela é produzida no núcleo e depois ela é enviada para o restante do Sol. Tá? Então, é só no núcleo que a gente vai ter essas temperaturas necessárias para produzir essa reação em cadeia, ininterruptamente. Tá? Na casa aí dos 15 milhões de graus. Tá? A camada radiativa, então, no momento em que a energia é gerada aqui no interior do Sol, tá? Energia, se você for pensar em que ela também é representada como partículas, que a gente chama de fótons. Então, os fótons eles vão saindo aqui do núcleo e sendo enviados para fora do Sol, tá? Isso aqui, gente, é uma sopa bem maluca aqui, a camada radiativa. Não existe uma direção correta para um fóton a partir do momento que ele é gerado aqui no núcleo. Não existe uma direção correta que ele tem que seguir. Tá? Em tese, ele viajaria em linha reta. Toda forma de energia, ela viajaria, todo fóton, toda partícula viajaria em linha reta. Só que como é uma região extremamente densa do Sol, não tem como o cara viajar em linha reta. Ele vai se trombando, ele vai se batendo em outros fótons, ele vai se batendo em átomos, em partículas de maneira geral. Então não tem como a gente seguir uma trajetória reta. Então o cara vai andando, ele vai batendo, e volta, e bate no outro e volta, e vai... né? E tá essa loucura aí para ele conseguir sair da camada radiativa indo em direção à superfície do Sol. Só que, ao final das contas, finalmente eles vão conseguir sair da camada radiativa, avançando em direção à camada convectiva e conseguindo sair do Sol. Eu gosto de fazer a analogia da camada radiativa como uma escola de samba. Pensa a escola de samba na avenida, tá? Tem avenida ali para percorrer e todo mundo tem que seguir até o final ali do portão ali. Só que cada um samba do seu jeito. Cada um vai seguindo, vai dar um tchauzinho pra galera, dar um beijinho pra câmera, dar uma rodadinha, tá? Cada um vai sambando do seu jeito, só que tá todo mundo, no final das contas, seguindo em frente. Então é mais ou menos assim que funciona a camada radiativa. Cada fóton tá seguindo uma trajetória bem maluca, mas no final das contas, todos eles vão conseguir sair, tá? A camada convectiva, ela vai se aproximar bastante do que vocês já devem ter visto em geologia, com as correntes de convecção que a gente tem no manto. Então aqui a camada convectiva, a parte mais baixa dela é mais quente, porque está mais próxima do núcleo, e a parte superior, ela é mais fria, que está mais próxima aí da periferia do Sol. Então, vai ocorrer esse movimento que a gente chama de movimento de convecção. Vocês sabem que quando uma substância está aquecida, ela fica mais leve, ela tende a subir. É a mesma coisa que acontece na nossa atmosfera, né? Então ela tende a subir e a parte mais fria ela tende a descer. Então é isso que vai acontecendo aqui com a camada convectiva. Então a matéria mais aquecida aqui da parte de baixo da camada convectiva vai ficar subindo e a mais fria aqui da periferia vai ficar descendo, tá? Com isso levando energia para fora do Sol. Ok?
Então, é assim que a energia que é produzida ali dentro do núcleo do Sol, ela vai saindo em direção à periferia do Sol, tá? Num processo extremamente lento, tá? São alguns milhões de anos, que é o que leva uma energia para quando ela é gerada no núcleo do Sol, para ela chegar ali na superfície, tá? Tamanha a densidade, tamanha a quantidade de matéria que eu tenho ali no Sol. Tá? Uma energia, uma fusão nuclear, né, que produziu energia hoje, essa energia só vai chegar aqui para a Terra, ali para casa de pelo menos 5 milhões de anos para chegar até aqui. Tá? Para conseguir atravessar, né, todo esse caminho aí de dentro do Sol. Ok? E agora a atmosfera solar. Então, a gente tem a fotosfera, a cromosfera e a coroa. A fotosfera solar, aqui, ela que dá essa coloração amarelada para o Sol, tá? Tem aproximadamente 400 quilômetros de espessura. Curiosamente, é aproximadamente o mesmo valor da atmosfera da Terra, tá? Então, se a atmosfera para a Terra já é um negócio bem fininho, imagina para o Sol só apenas 400 quilômetros de fotosfera. Tá? Mas é uma camada extremamente rarefeita, de um gás extremamente rarefeito. Então, a gente tem que ela tem aí aproximadamente 5.000 vezes mais, menos matéria do que a concentração de matéria que tem na nossa atmosfera. Então, 5.000 vezes mais rarefeita que a nossa atmosfera. Então, só com essa camada extremamente rarefeita é que finalmente os fótons que são gerados ali no interior do Sol conseguem sair e viajar pelo espaço em linha reta. Tá? Antes não, antes eles estão o tempo todo indo e voltando. Tá? Então, finalmente, os caras vão conseguir sair e adentrar o universo. Tá? A fotosfera tem uma temperatura decrescente com a altitude, ou seja, ela é mais quente embaixo e é mais fria em cima. Tá? Então, na sua superfície, nós temos aí na casa de 5.700 Kelvin, como a gente tinha visto. Ela vai chegar à casa de 4.200 Kelvin no seu topo. Tá? E é uma superfície que ela também não é lisa. Ela é cheia de protuberâncias que são resultado da convecção e das explosões que nós temos no Sol. Como se fosse uma panela fervendo mesmo. A panela fervendo cheia de borbulhas é a mesma coisa. Então não tem uma superfície lisa. Ela é bem rugosinha em virtude dessas fervências aí que a gente tem na nossa superfície. Tá? Algo mais ou menos assim. Tá? Então vê que ela não é lisinha, ela é cheia de borbulhas e aí partículas aí sendo ejetadas pela superfície. Tá? Uma imagem de uma explosão solar, olha o tamanhinho, né, pequenininha aqui em cima na imagem, ó. Tá? Bem pequenininha, bem humilde. Tá? Em 1999. Captando em algumas horas. São 4 horas de imagem isso daí, crianças. Deixa eu voltar aqui que esse GIF só faz 2 vezes. Ó. Uma explosão solar. Aquele pinguinho de água que sempre vai soltando da panela quando ela tá fervendo. Mesma coisa que a gente vai observar. Tá? Então vai soltando essas partículas aí. Certo? Aqui para a gente ter uma noção, nessa mesma explosão solar de 1999, para a gente ter uma noção do tamanho dela comparado com a Terra. Aí tá essa bolinha aí azul sendo a Terra e o tamanhinho aí da massa coronal que foi ejetada.
Dá medo, né? Calma que aí só tá o tamanho da Terra com o do tamanho geográfico, tá? Não o tamanho de proximidade do Sol. A gente tá bem mais longe do Sol do que isso. Então nós não somos atingidos tão fortemente, tão diretamente assim. Aqui outra, essa aqui do dia 31 de agosto de 2012. Essa também foi bem tenebrosa, olha. Cara, eu adoro essa imagem, muito linda. Ok? Então a gente tem uma dimensão aí da grandiosidade do Sol. Ele não é nada dessa bolinha amarelinha que a gente desenha o Sol com um sorrisinho, né? Eu coloco o Sol com um sorrisinho até nas minhas aulas, mas ele não é nada desse amiguinho, não. Ah, ele é um negócio bem, bem tenebroso mesmo. A cromosfera vai ser uma camada de cor vermelha, que ela está acima da fotosfera, com aproximadamente aí 2.000 quilômetros de espessura, que é o que os astrônomos ficam loucos na hora que a gente tem eclipse total, porque essa é a única ocasião que a gente vai conseguir observar essas protuberâncias que tem na troposfera. Ela não é regular, não sei se vocês não estão conseguindo aí ver na imagem, mas ela é cheia de granulações assim, tá? É isso que a gente corre para poder observar essas granulações aí da cromosfera, tá? E ela também vai ter um perfil de energia inverso ao da fotosfera. Ela vai se aquecendo de baixo para cima, tá? Atingindo aí temperaturas mais elevadas de 25.000 Kelvin no seu topo, tá? E por fim, a coroa, a última camada da atmosfera solar, que a gente também consegue observar nos eclipses solares, tá? Uma camada bem tênue assim, bem tênue, tá? Que ela vai desaparecendo assim, vai sendo jogada ali pro espaço, tá? Tanto que a gente não consegue definir qual seria uma fronteira, qual que é a espessura da coroa. Não dá pra gente ver distinguir essa diferença aí entre quando é que acaba, né, a quantos quilômetros você tá da superfície solar na hora que acaba a coroa. Não dá pra gente definir isso. Tá? Uma temperatura que a coroa atinge aí na ordem de 2 milhões de Kelvin, cuja fonte a gente não conhece, a gente não sabe propriamente qual é o processo físico que faz ela ser tão quente, mas seria essa a ideia, tá? E a matéria que ela é formada, ela já não é mais gás, né? A essa temperatura de 2 milhões de Kelvin, você já não tem mais gás há muito tempo, tá? Isso é plasma. O que é plasma? É o que a gente chama de quarto estado da matéria. Então, você tem o sólido, líquido, gasoso, e quando é que vai ficando mais quente do que o gasoso, como é que fica? É o plasma. O plasma é quando a matéria ela já não é propriamente um átomo, não é mais próton, nêutron e elétron girando em torno de um núcleo. São átomos partidos. É uma coisa tão quente que os elétrons se soltam do átomo, os núcleos começam a ir se partindo. Então, o que a gente chama de matéria degenerada. Tem átomos também, só que não é só átomo, a maior parte é partículas soltas, tá? Isso é o que é chamado quarto estado da matéria, o plasma. Tá? E o vento solar, essas partículas que são captadas do vento solar, que viajam aí pelo vento solar, que são captadas pelo campo magnético da Terra, por exemplo, formando as auroras, eles vêm daí, né? Essa matéria que é ejetada a partir da coroa. Ok? Bora centrar um pouquinho no que seria o vento solar e a sua importância para a Terra. Então, são essas partículas que formam a coroa, que são ejetadas aí por essas explosões solares, algumas das imagens que a gente viu mostrando essas
explosões solares. Não são átomos propriamente, são partículas, como a gente acabou de ver. Então, são prótons, elétrons e partículas alfa. O que são as partículas alfa? São o núcleo do átomo de hélio. Então, são 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Tem de tudo, gente. Tem partícula alfa, beta, um monte de partículas a gente vai conseguir encontrar no vento solar. Essas são as predominantes. Neutrinos também, mas predominantes, prótons, elétrons e partículas alfa, que são 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Isso viaja pelo espaço a uma velocidade de 500 a 750 km por segundo. Não é só o Sol que tem isso, tá? As outras estrelas vão desenvolver ventos estelares também, tá? No caso do nosso vento solar, do nosso Sol, essas partículas, elas são suficientes para chegar até a órbita de Plutão, pelo menos, dali para frente, né? Mas pelo menos a gente sabe que até Plutão essas partículas conseguem chegar. Ou seja, elas chegam até a Terra também, tá? Elas viajam chegando, atravessando a atmosfera terrestre, atravessando os nossos corpos também, né? Tudo que está na superfície terrestre é atravessado por essas partículas do vento solar. Felizmente, a Terra tem um mecanismo de defesa contra isso, que é o que a gente tinha visto quando a gente estava falando de sistema solar, que a gente falou da magnetosfera, que é o campo magnético terrestre, tá? Que consegue isolar bastante do vento solar, não só o vento solar do Sol, mas o vento das outras estrelas também. O campo magnético da Terra consegue isolar boa parte dessas partículas, conseguem não chegar até a Terra. Porque se chegasse na intensidade que poderia chegar ao nosso planeta, dada a nossa distância que nós estamos no Sol, a vida na Terra seria algo completamente impossível, tá? Porque todas essas partículas, elas fritariam, né? Elas deslocariam qualquer molécula mais complexa que se formasse, tipo moléculas de aminoácidos, proteínas e DNAs, mesmo gorduras, não seriam possíveis de existirem em tanta quantidade, pelo menos, como elas existem aqui na Terra, tá? Essas partículas, no momento em que elas adentram o nosso corpo, por isso que a gente não pode ficar se expondo à radiação, no momento que elas adentram o nosso corpo, elas batem nos átomos do seu corpo e elas vão deslocando pedaços de átomos do seu corpo. Então, elas arrancam elétrons, arrancam prótons, arrancam nêutrons do seu corpo. Então, fazendo esses átomos se transformarem em outras coisas, isso desorganizando o seu DNA, por exemplo, gerando câncer, tá? Ou mutações genéticas. Vai ter mutação que vai ser benigna, ok, mas vai ter muita mutação maligna também, tá? Então, isso poderia gerar ou uma vida muito doente aqui na Terra, ou então simplesmente não haveria vida, você não conseguiria ter uma molécula muito organizada, porque você teria esse monte de partículas batendo nessas moléculas e destruindo tudo, tá? Então, a existência do campo magnético terrestre, a magnetosfera, é de fundamental importância para nos proteger da ação do vento solar. Então, não existisse o campo magnético terrestre, a gente não conseguiria ter vida na Terra com esse vento solar. Só que a própria existência do vento solar, ela também produz um campo magnético. Vocês que foram bons alunos de física na escola, diferentemente de mim, vocês devem saber que toda carga elétrica em movimento gera um campo magnético. Então, assim como a Terra tem um campo magnético, o Sol também vai ter um. Tá? Ele também é carga elétrica em movimento. E o vento solar também é carga elétrica em movimento. Tá? Então, o Sol também tem um campo magnético que a gente chama de heliosfera. O campo magnético da Terra a gente chama de magnetosfera. O campo do Sol a gente chama de heliosfera. Agora pensa, se o vento solar, as partículas chegam até a órbita de Plutão, o campo magnético do Sol é muito maior do que isso, tá? Em média, ele varia, tem ano que é mais forte, tem ano que é mais fraco, mas em média, o campo magnético do Sol, ele tem um tamanho de 10 vezes
esse nosso sistema solar, entendendo o sistema solar como algo até a órbita de Plutão. Tá? Então, pega até a órbita de Plutão, isso é só 10% do tamanho do campo magnético solar. Tá? Tem mais 9 vezes esse tamanho aí, aproximadamente, que é a área que o Sol está protegendo. Então, assim como a Terra tem um campo magnético que nos protege da radiação cósmica do Sol, tá? O Sol também tem esse campo magnético que nos protege de raios cósmicos provenientes de outras estrelas. Então, da mesma forma, assim como se a Terra não tivesse um campo magnético nos protegendo da radiação cósmica do Sol, o Sol, se ele não tivesse esse campo magnético, ele também permitiria que a radiação proveniente do espaço chegasse aqui na Terra. Isso também não seria nada legal para a existência de vida na Terra. Tá? Então a gente já tem aí esse nosso primeiríssimo escudo protetor para a existência de vida na Terra, é o campo magnético solar. Tá? Então vejam que a existência de vida na Terra não é nada trivial. A gente teve uma série de condições que permitiram isso. A gente tem, primeiro, um Sol que tem um campo magnético extremamente forte. Tá? Poderia ser mais forte? Poderia. Se ele girasse mais rápido, seria mais forte ainda. Só que isso geraria problemas no nosso clima, como a gente vai ver. Então a gente tem um campo magnético extremamente forte. A gente tem no Sol, a gente tem um campo magnético na Terra, a gente tem os planetas jovianos também protegendo a gente tem cinturões de Van Allen, que é outro tipo de radiação também que a gente tem na nossa atmosfera. A gente tem depois a camada de ozônio, tá? Ou ozonosfera, melhor dizendo. Tá? Então a gente tem uma série de cinturões de proteção para viabilizar a existência de vida no nosso planeta. Tá? O que eu quero dizer com isso? É que a gente observa o universo e acha que o simples fato do universo ser infinito significa que, obviamente, tem vida em outros planetas. Não, isso não é óbvio. O simples fato do universo ser infinito não é uma garantia de que exista algo que a gente entenda como vida. Tá? Foi, sim, um evento extremamente singular. As condições que permitiram a existência de vida na Terra são, sim, muito singulares. Não é um negócio tão simples assim de se encontrar pelo universo, toda essa combinação de fatores que chegaram a produzir a vida na Terra. Tá? O que mais? Professora, Oi! o que seria o albedo? Albedo é a quantidade de energia que é refletida. Então, toda a superfície ela vai absorver energia e vai refletir. Se você pegar um espelho, por exemplo, ele praticamente só reflete energia. Ele praticamente não absorve. Então, a gente poderia dizer que é um albedo aí próximo de 100%. Em comparação a uma superfície totalmente escura, ela praticamente não reflete energia. Então, seria um albedo praticamente de zero. Então, albedo é isso, é a quantidade de energia que é refletida por uma superfície. Tá? O que eu tava falando ainda do campo magnético solar. Tá? Então, ele vai reduzir fortemente a quantidade de raios cósmicos provenientes de outras estrelas que poderiam entrar aqui na Terra. Quanto? Em média, 40%. Tá? Em média, 40% da radiação proveniente de outras estrelas que poderiam chegar até o sistema solar interior aqui, tá? Não chegam em virtude do campo magnético solar. Tá? Que mais que ele faz? A gente tinha visto na aula passada que é o vento solar, né, que provoca as caudas dos cometas, tá? Que ele vai soprando a matéria aí dos cometas em direção oposta ao Sol. Tá? O vento solar, ele também freia a rotação do Sol. Por quê? Porque à medida em que o Sol está ejetando partículas em movimento, o que ele está fazendo? Ele está perdendo quantidade de movimento. Então, isso ao longo do tempo, toda essa ejeção de vento solar que o Sol fez, foi reduzindo a rotação do Sol. Assim como as marés aqui na Terra dissipam energia da Terra e também estão fazendo a rotação da Terra ficar mais lenta, que a gente tinha visto também que a rotação da Terra está ficando mais lenta, no Sol também.
Tá? Essa ejeção de vento solar ela também vai freando a rotação do Sol. Tá? Mas o mais importante que a gente tem que reter, né, desses atributos do vento solar é a formação do campo magnético da heliosfera, tá? Que vai exercer essa função primordial de proteção ao sistema solar como um todo e à Terra em particular da radiação que é proveniente dos raios cósmicos provenientes de outras estrelas de chegarem até a Terra. Tá? E ele não é constante. Tá? Ele varia, tem anos que ele está mais forte, tem anos que ele está mais fraco. Nada que comprometa grandemente a vida na Terra. Tá? Só que tem anos que ele está na casa de 11, 12 sistemas solares, tem ano que ele está aí na casa de 9, 8 sistemas solares. É mais do que o suficiente para continuar nos protegendo. Tá? Como é que ele vai ser gerado? O que vai governar a intensidade do campo magnético solar? É o ritmo de explosões, tá? Que a gente vai observar na superfície do Sol. Tá? Lembra que a gente estava falando que o Sol ele tem uma rotação diferencial, então ela é mais lenta no Equador e ela é mais rápida nos polos. Então isso vai fazendo com que a superfície do Sol ela vai literalmente, partes dela se retorcendo sobre si mesma, tá? Vai ser esses pedacinhos, esse fluxo, uma área que tem um fluxo mais rápido, uma área que tem um fluxo mais lento, ela vai provocando pequenos redemoinhos sobre a superfície do Sol, que é o que nós chamamos de manchas solares. Então a gente tem uma imagenzinha aqui mostrando, né, em maior nível de detalhe, o resultado desses redemoinhos, essas perturbações que a gente tem sobre a superfície do Sol. Tá? Aqui em escala, para a gente ter uma noção, né, do que é uma mancha. Olha aqui, ó. Então, a gente tem a superfície do Sol. Foi isso que a gente falou que o Galileu observou aqui, ó. Que viu que a superfície solar, ela não era perfeita. Ela era cheia de sarampinhos, assim. Toda cheia de manchinhas. Tá? Então, aqui em termos de tamanho, uma mancha solar típica, ela tem tamanho de várias vezes o tamanho da Terra. Tá? Quais são as partes que compõem uma mancha? Tá? Então, a gente tem aqui, primeiro, a mancha completa. Ela tem 3 partes: umbra, penumbra e granulações. A umbra é essa parte mais escura da mancha, essa região central aqui. Tá? A penumbra é essa parte alaranjada. Tá? E as granulações são essas partes mais esbranquiçadas. Essas partezinhas mais esbranquiçadas, as bolinhas que ficam aqui em volta da mancha. Tá? De maneira geral não, com certeza, as manchas, elas são mais frias do que o restante da superfície solar. Tá? Quanto? Coisa de 1.200 graus mais fria do que a superfície solar. Tá? Então, a lógica te levaria a crer que quando o Sol está produzindo muitas manchas solares, ele ficaria mais frio, já que a mancha ela é mais fria do que a superfície solar. No entanto, não é isso que acontece. Tá? Porque quando o Sol está produzindo muitas manchas, a área das granulações, que são esses gruminhos que tem aqui em volta das manchas, ele também aumenta a atividade desses gruminhos. Tá? E esses gruminhos, eles são mais quentes do que a média da superfície solar. Tá? Coisa de 1.000 graus mais quentes do que a superfície. Ah, professor, então ainda está ganhando, já que a mancha é 1.200 graus mais fria do que a superfície solar e os gruminhos aqui das granulações é 1.000, então ainda está ganhando as manchas, ou seja, quando tem mancha ainda fica mais frio. Não. Não, porque os gruminhos, a área dos gruminhos, a área das granulações é maior
do que a área da mancha. Aqui na imagem ele está mostrando só a mancha em escala, tá? Mas se você for pegar a área de granulações, né, ampliar essa foto, ela acaba sendo bem maior do que a mancha e produzidas em maior número, tá? Então, na hora de fazer as contas, na ponta do lápis, o que nós temos é que períodos em que o Sol está produzindo muitas manchas, ele fica mais quente. Lembra que a gente tinha falado que a constante solar não é constante? A quantidade de energia que chega aqui na Terra não é constante? Então, esse é o principal fator. Tá? Então, a quantidade de energia que o Sol está emitindo para a Terra não é constante. Ela varia ano a ano, mês a mês. Tá? Semana a semana, a gente poderia dizer. Nunca vai ser constante a quantidade de energia que o Sol está emitindo. Tá? Então, quando o Sol está produzindo muitas manchas, ele está gerando mais energia em direção aqui à Terra. Não é a mesma coisa que dizer que ele gera mais energia no núcleo, lembra? Porque a energia que é gerada no núcleo aconteceu milhões de anos antes disso, tá? Mas o que interessa para a Terra, a quantidade de energia que ele está enviando para a Terra, é o que está acontecendo ali na superfície, que foi energia gerada milhões de anos atrás, tá? Então, a superfície solar, quando ele está produzindo muitas manchas, ela vai ser mais quente, ok? Eu falei 1.200, não, é 2.000. 2.000 graus mais frias do que a superfície solar, né? Mas essas regiões mais esbranquiçadas aí das granulações, que a gente chama de fáculas, elas são 1.000 graus mais quentes. Então, como elas são produzidas em maior número e ocupam uma maior área, elas vão ser maiores, elas vão deixar o Sol mais quente, tá? A gente tem contagem das manchas, elas começaram em 1756, se eu não me engano. Tá? Foi a época que a gente, só a partir do telescópio, né, que a gente conseguiu começar a contar as manchas mais seguramente, tá? Mas aí contagem razoavelmente sistemática e para a segunda metade do século XVIII a gente já tem, com certeza, tá? Dá pra gente estimar, antes da invenção do telescópio, dá pra gente estimar a quantidade de manchas que eram produzidas a partir das taxas de formação de carbono 14 na Terra. Eu coloquei aí para vocês a equaçãozinha de formação do carbono 14, como é que ele se forma na nossa atmosfera. Você sabe o que é carbono 14, né? O átomo de carbono, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, o que faz ele ter um número de massa 12. Só que tem alguns átomos de carbono que eles têm 6 prótons e 8 nêutrons. Tem 2 nêutrons a mais aí, que eles são usados para fazer datação de substâncias orgânicas, tá? Então, só que a formação do carbono 14, ela também não é constante. Então, a gente consegue, a partir das taxas de formação do carbono 14 nas substâncias orgânicas do planeta, saber como é que era, inferir, quer dizer, como é que era o campo magnético solar no passado. Como? Porque para formar o carbono 14, é assim que ele se forma, aqui, de acordo com essa equação aqui. Então, é o nitrogênio da atmosfera, quando ele é bombardeado com um nêutron, ele vira carbono 14 mais um próton. Esse carbono 14 aí, ele vai estar na atmosfera, na forma de dióxido de carbono, que vai ser absorvido pela fotossíntese das plantas e aí entrando na cadeia alimentar. Isso aí, para alguns milhares de anos atrás, a gente tem uma resolução, né, boa para saber como é que era o campo magnético de alguns milhares de anos atrás. Com outros isótopos, tipo berílio, também dá para a gente saber em escalas maiores, aí, em escala de milhões de anos, qual seria a intensidade do campo magnético solar. Tá? Por quê? Porque períodos em que o campo magnético estaria mais forte do Sol, entrariam menos nêutrons na nossa atmosfera. Então, eu tenho menos formação de carbono 14. Tá? Então, dá pra gente saber. Então, tipo, a gente tem medição dele a partir do século XVIII. Mas dá pra gente inferir, mais ou menos, como é que ele era antes disso, tá? Com pesquisa indireta, tá? Observando a quantidade de manchas, a gente observando e contabilizando a quantidade de manchas que o Sol produz sempre, a gente chegou que essas manchas, elas vão ter um ciclo. Tem épocas em que o Sol está produzindo mais e tem épocas que o Sol
está produzindo menos. Isso é razoavelmente cíclico. Uma mancha, individualmente, ela pode durar de uma semana a um mês. Tá? Aparecendo ali na superfície. Em média, elas duram 2 semanas. Tá? Então, elas duram de uma semana a um mês, em média, 2 semanas. Elas surgem e vão desaparecendo. Tá? Então, a cada dia, a gente vai observando a superfície solar e vendo quantas manchas nós temos. Aí você faz uma média diária, uma média semanal, uma média mensal, tá? Uma média anual. Então, observando a quantidade de manchas que o Sol vai produzindo, chegamos à conclusão de que ela tem um ciclo, tá? Que a gente coloca aí como uma média de duração desse ciclo de 11 anos. Então, a cada 11 anos, mais ou menos, o Sol produz uma quantidade máxima de manchas, e aí quando é que ele vai produzir outra quantidade máxima de manchas? Daqui a uns 11 anos, mais ou menos, tá? Mas varia, não é 11 fixo, vai de 9, né? Tem ciclos mais curtos, de 9 anos, ou ciclos mais longos de até 14 anos, tá? Então a gente chama, né, os ciclos de 11 anos do Sol, em média, 11 anos, mas eles podem variar. Temos ciclos maiores do que isso também. Nós temos um ciclo de 90 anos. Então, a cada 90 anos, o Sol vai estar produzindo um mínimo de manchas e um máximo de manchas. E temos também, já conhecido, um ciclo maior ainda de 210 anos. Então, a cada 210 anos, o Sol produz um mínimo do mínimo do mínimo e um máximo do máximo do máximo de manchas. Tá? Deve existir outros ciclos maiores, mas a gente não conheceu ainda. Ok? Aqui a gente tem os números dos ciclos a partir do momento em que eles começaram a fazer uma contabilidade mais sistemática. Os ciclos eles foram ganhando números. Então eu tenho aqui uma tabelinha com o número do ciclo, o ano e o mês que se iniciou. A gente diz que o ciclo começa no mínimo, tá? E quanto tempo ele durou. Tá? Então, o ciclo número 1, ele começa em maio de 1755 e durou 11,3 anos. O ciclo 2 começou em agosto de 1766 e durou 9 anos, e assim sucessivamente. Tá? Percebam que é difícil a gente ter 11 anos certinho, né? Ele vai variando bastante aí, tá? Então, variando aí nessa casa de 9 a 14 anos a duração do ciclo, tá? O último ciclo solar que nós temos, o mais recente, o 24, ele começou em dezembro de 2008, tá? E acreditamos que nós estamos vivendo o final dele, tá? A gente entrou num mínimo bem significativo já no final de 2019, tá? Se eu não me engano, eu acho que a gente teve em 2019, eu tenho um amigo astrofísico, tem que perguntar ele para ele isso, mas acho que foi na casa de 200 dias do ano de 2019, na casa de 200 dias, não foi registrada uma única mancha na superfície solar. Então seria esse indício de que esse ciclo terminou. Então, muito provavelmente ele terminou no século XIX, nós já estamos no século XIX, no ano 2019, e aí a gente está vivendo já o ciclo de número 25, já começando. Tá? Aqui nós temos para o século XIX, ficou meio ruimzinha a imagem, mas dá para ver, deixa eu ver se aqui fica melhor. Tá mais estético aqui. Tá? Então aqui nós temos para o século XIX, ele entra com a quantidade de manchas aqui mensais, tá, crianças? Eu coloquei aqui em vermelho aqui o número do que seria esse ciclo. Então, começando 1º de janeiro de 1801, terminando até 31 de dezembro de 1900. Tá? Então, essa quantidade de manchas que foi produzida ao longo do século XIX. E nós temos aqui as manchas que foram produzidas durante o século XX. Pera um pouquinho. É o Lucky, mãe? Não. Ah, tá. Não, fala os erros de gravação aqui, crianças. Aqui, ó. Século XX e o século
XIX. Fica bastante nítido. A gente vê a quantidade de manchas que foram produzidas no século XX muito maiores do que foram produzidas no século XIX. Tá? E vocês se recordam que a gente tinha falado agora há pouco que quando o Sol está produzindo muitas manchas, ele fica mais quente. Tá? Coincidência ou não, o século XX, a gente sabe, dos nossos estudos de clima, ele foi bem mais quente do que o século XIX. Tá? Tem gente que atribui isso à atividade industrial humana. Tá? Mas o que a gente nota aqui que o fato é que a gente tem muitíssimo mais manchas no século XX do que no século XIX. Para ser mais preciso, mais que o dobro. Tá? Ao longo do século XIX, a gente teve, para ser mais preciso, 131% a mais de manchas, em média, do que no século XIX. Então, um Sol que está emitindo mais energia para a Terra, é razoável supor que o clima da Terra ficasse mais quente. Tá? E agora vamos observar aqui como tem sido o nosso desempenho ao longo do século XXI. Temos tido ciclos, né, de manchas bem mequetrefes no começo do nosso século XXI. Tá? Bem humildezinhos. Ok? Se vocês pegarem os relatórios dos trabalhos do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, eles vão atestar que esse começo do século XX, ou do século XXI, ele tem sido mais frio, em média, do que o século XX. Ou, pelo menos, não está se aquecendo, o planeta não está se aquecendo no ritmo que é previsto pela teoria do aquecimento global. Tá? Que também seria perfeitamente compatível com esse modelo das manchas solares. Tá? Então, século XX, que a gente teve uma produção maior de manchas, o planeta se aqueceu em relação ao século XIX, que era quando a gente tinha uma produção de manchas menor. E a gente chega no século XXI, num ritmo de aquecimento bem mais lento, diríamos até resfriamento, em relação ao século XX. Justamente, de novo, quando o Sol está produzindo menos manchas. Tá? Talvez isso não seja nenhuma coincidência. Talvez realmente quem mande aqui sobre o nosso planeta seja o Sol e não o seu carro. Ok? Tem uma possibilidade de o Sol explodir? Explodir? Não. É. Explodir não. Tá? O nosso Sol não. Tem estrela que explode, sim. Mas são estrelas, assim, muito grandes. Para uma estrela explodir, ela tem que ter pelo menos 10 vezes o tamanho do Sol. Pelo menos. Né? Menos do que isso, não. Então, uma estrela do tamanho do Sol, ela não vai chegar a sofrer uma explosão dela inteira. A gente tem essas explosões na superfície só. Mas a estrela como um todo explodir, não. Desse tamanho não tem energia suficiente para isso. Tá? Tá bom, obrigado. Falou. Esses períodos em que o Sol ele está produzindo muitíssimo poucas manchas, a gente tem esses registros na nossa história, que a gente chama de mínimos da atividade solar. Então, o que a gente tem de registros de períodos mais recentes assim na nossa história? Século XIII, que a gente chama de mínimo de Wolf. Século XV, que a gente chama de mínimo de Spörer. O mais famoso, que é o mínimo de Maunder, que ele acontece entre 1645 e 1715, quando, por observação indireta, a gente consegue inferir que praticamente não foi produzido manchas solares durante aí aproximadamente 50 anos, tá? Mais, quase 70 anos de praticamente zero de produção de manchas durante esse período mínimo de Maunder, que também foi um período frio aqui na Terra.
também outra coincidência, quando o Sol está praticamente sem manchas, é um período bem frio. E o início do século XIX também foi um período bastante frio, que a gente chama de mínimo de Dalton. Tá? Então, existem alguns momentos na história da Terra, ou na história do Sol, que a gente vai observar uma produção ou muito baixa de manchas ou praticamente zero. Tá? Isso que nós chamamos de mínimos. Ok? Ao longo da nossa história, da história das ciências atmosféricas e solares, teve bastante gente que tentou correlacionar a quantidade de manchas solares com a temperatura que a gente observava aqui na Terra, com a média de temperatura que a gente observava aqui na Terra. Tá? Justamente em função dessa mudança na cor da superfície solar, que é facilmente visível pelo telescópio, a gente conseguiria, né, pensar que talvez, né, períodos de maior produção de manchas, assim, a gente conseguiria, né, ter mudanças na temperatura do Sol, consequentemente mudanças na temperatura aqui na Terra. Tá? O primeiro registro que nós temos dessas tentativas de correlação da temperatura terrestre com a atividade solar foi feita por William Herschel, que foi o cara que descobriu o planeta Urano também. Tá? Ele era um astrônomo inglês e ele vai tentar fazer uma correlação da quantidade de manchas do Sol com o preço do trigo na Inglaterra. Olha a doideira. Tá? Qual é o raciocínio dele? Ele pensou, se o planeta ficar mais frio, períodos em que o planeta estivesse mais frio, a produção de trigo declinaria, portanto ele ficaria mais caro. Tá? Então ele avaliou as tábuas de preços do trigo, tentando correlacionar isso com a quantidade de manchas, vendo se realmente quando o trigo ficasse mais caro, seriam os períodos mais frios, então a gente teria menor quantidade de energia solar sendo enviada. Só que não deu muito certo essa correlação que ele fez. Ele não conseguiu chegar a conclusão nenhuma, não conseguiu estabelecer nada de relação entre a quantidade de manchas produzida e o preço do trigo. Por quê? Porque o preço do trigo ele também tem outras variáveis, ele não é guiado somente pela temperatura da sua época de produção, né? Tem todos os processos econômicos aí em cima disso. Mas era o que ele tinha de melhor para conseguir inferir a temperatura do planeta. Então não deu certo. Aí desencanou. No ano de 1913, a gente teve o Abbott, que ele vai descobrir que não vai descobrir não, já sabia, né? Que a constante solar não é constante. E ele tenta fazer uma correlação também dessas variações da quantidade de energia que o Sol manda para a Terra com a temperatura que a gente observa no planeta ao longo do tempo geológico. Também não deu certo, porque a gente nem tinha registros de temperatura muito confiáveis e nem registros de manchas também tão seguros aí nessa época. Tá? Mais recentemente, esses dois dinamarqueses aí, o Friis Christensen e o Knut Lassen, em 1991, eles publicam um artigo tentando correlacionar não a quantidade de manchas, mas a duração do ciclo solar. Então, eles conseguem estabelecer a seguinte relação, assim, quanto mais curto o ciclo, mais quente fica o planeta. Então, mais ou menos aqui, aquela tabelinha que a gente tinha visto da duração aqui do ciclo. Tá? Então, os ciclos curtos de 10, 9 anos de duração seriam períodos mais quentes. Ciclos longos de atividade solar seriam períodos mais frios. Tá, ok. Estabeleceram essa relação, mas não explicaram por quê. Que é assim, só virar os ciclos mais curtos a gente tem, né, época mais quente aqui na Terra, mas qual o mecanismo físico? Tá? Sempre que a gente vai fazer uma pesquisa, vocês que estão começando na graduação agora, é importante saber disso. Sempre que a gente vai fazendo uma pesquisa, não basta estabelecer a correlação. Não basta falar, eu encontrei que quando acontece isso, acontece essa outra coisa. Tá? Isso a gente chama de correlação, mas você tem que encontrar qual seria o mecanismo físico que ligaria esses dois eventos. Não sei se vocês já devem ter visto aí por os memes aí da internet, a quantidade de discos do Iron Maiden vendidos e
e a quantidade de infecções de sarampo nos Estados Unidos. Algo nesse sentido. Então, tipo, correlaciona. Tem umas curvas bem interessantes, assim, que elas, combinam muito bem, assim. Só que, tipo, o que tem a ver de estudar Iron Maiden com infecção de sarampo, né? Então, não basta você encontrar uma correlação. Você precisa encontrar uma explicação física que relacione essas duas variáveis. Tá? Então, até agora, eles encontraram, né, a duração do ciclo solar com a temperatura, mas não explicaram qual seria essa relação. Então, essa hipótese solar ela vai ficando meio fora de moda, assim, do tipo, cara, ninguém consegue estabelecer uma relação, embora pareça um tanto óbvio que momentos que eu teria variação na quantidade de energia recebida enviada pelo Sol, que eu tivesse algum tipo de variação na temperatura terrestre, tá? Mas outros cientistas, eles caminharam um pouco mais na direção de uma teoria que está mais bem elaborada para os tempos atuais, tá? Que vai relacionar a quantidade de raios cósmicos que entra na nossa atmosfera com a temperatura do nosso planeta. Como assim? Tá? Em 1959, um cara de sobrenome Ney, ele vai medir o nível de ionização da atmosfera. O que é o nível de ionização? Quantidade de eletricidade, de carga elétrica que tem na nossa atmosfera, que está relacionada diretamente com a quantidade de raios cósmicos que a gente recebe. Então, essas partículas, que são os raios cósmicos, a gente já tinha visto, as partículas, tanto provenientes do Sol, quanto provenientes, né, de outras estrelas que conseguem adentrar a atmosfera terrestre. Ele vai fazer uma medição da quantidade da carga elétrica da nossa atmosfera e correlacionar isso com a atividade de nuvens de tempestades. Ele vai verificar isso. Quanto mais elétrica está a nossa atmosfera, mais quantidade de nuvens de tempestades a gente consegue produzir. E as nuvens, a gente vai ver no próximo semestre, elas têm um papel, obviamente, fundamental no balanço de energia do planeta. Em 1980, o Markson e Muir vão complementar essa teoria, né, dizendo que, mais ou menos nesse mesmo nível, que é o nível de ionização na atmosfera, o nível de carga elétrica na atmosfera, aumentaria o número e a carga elétrica das nuvens cumulonimbus, que são as nuvens de tempestades. As nuvens cumulonimbus, elas conseguem bloquear boa parte da radiação solar incidente. Ou seja, quando a gente está produzindo muitas nuvens cumulonimbus, é como se fosse um filtro solar em cima da Terra. Né? Então, muitas nuvens cumulonimbus, a energia solar não consegue entrar. Então, o planeta ficaria mais frio. Tá? E em 1975, o Dickson ele vai levantar a hipótese de que os raios cósmicos eles vão atuar na formação do ácido sulfúrico na nossa atmosfera. O ácido sulfúrico, vocês que foram bons alunos de química na escola, que é o H2SO4, ele é um ácido muito higroscópico. O que quer dizer isso? Ele atrai moléculas de água. Sabe no RU, quando a gente tinha RU, né, antes da pandemia, que em dias úmidos, vocês já devem ter visto isso em algum restaurante por aí e tal, em dias úmidos, na hora que você vai pegar o saleiro, ele fica tudo engrumado. A desgraça é isso, né, que não sai o sal de jeito nenhum ali do saleiro. Então é isso que significa ser higroscópico. Então existem substâncias que absorvem água. Tá? E o ácido sulfúrico é uma delas. Aí eles vão ele vai agregar moléculas de água, né, para formar as gotas de água. Tá? Na nossa atmosfera, a gente vai ver isso no próximo semestre, na nossa atmosfera, no que dependesse só da condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, no que dependesse só da condensação, a nossa atmosfera não conseguiria produzir gotas suficientemente grandes para produzir nuvens e produzir precipitação. As gotículas de água que viajariam na nossa atmosfera, elas ficariam muito pequenas, muito pequenas. Tá? Felizmente, existem essas substâncias na nossa natureza, que são essas substâncias higroscópicas, que estão aí disponíveis na nossa atmosfera e que atraem as moléculas de água para si, formando gotas maiores. Com isso, conseguindo produzir as nuvens que futuramente gerarão a chuva, a precipitação. Tá?
Isso a gente chama, essas partículas higroscópicas que estão disponíveis na nossa atmosfera, nós chamamos de núcleos de condensação. Que é em torno delas que acontece o grosso da condensação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido por parte da água. Tá? Dentre todos os núcleos de condensação que a gente tem disponíveis na atmosfera, o sal seria um exemplo, o sal que escapa aí dos oceanos, mas o principal deles é justamente o ácido sulfúrico. Tá? O que realmente vai governar a produção de nuvens na Terra é a disponibilidade de ácido sulfúrico que nós temos na nossa atmosfera. É de longe o núcleo mais higroscópico e produzido em maior quantidade que nós temos na nossa atmosfera. Tá? Então, esse cara, em 1975, ele especulou que os raios cósmicos atuariam na formação do ácido sulfúrico e o ácido sulfúrico, por sua vez, atuaria na formação de nuvens. Só que ele também não explica exatamente, né, como é que os raios cósmicos atuariam na formação do ácido sulfúrico. Tá? Mas a hipótese que a gente tem hoje, predominante para a explicação dos raios cósmicos, para a relação dos raios cósmicos com o clima, vai por aí. Vai com essa relação aí do ácido sulfúrico com a formação das nuvens. Como? Tá? Que é o que a gente chama de hipótese solar de Copenhague, que são esses mesmos caras aqui, ó. O Friis Christensen e o Knut Lassen, né, e outros caras aí das universidades da Dinamarca que estão trabalhando nesse sentido de tentar encontrar uma hipótese que explique as mudanças climáticas terrestres baseadas na quantidade de raios cósmicos que atinge a Terra, que teria relação aí com a intensidade do campo magnético solar. Tá? Então, o que eles vão dizer? Que os raios cósmicos provenientes aí do espaço, eles são catalisadores. O que era catalisador? Vocês que são bons alunos de química, são substâncias que aceleram a formação de uma outra substância, uma reação. Tá? Então, os raios cósmicos, eles são catalisadores da formação de ácido sulfúrico na nossa atmosfera. Então, quando a Terra está recebendo mais raios cósmicos, basicamente elétrons, a maioria deles, eu tenho maior formação de ácido sulfúrico, portanto, eu tenho maior formação de nuvens, portanto, eu tenho menos energia solar chegando aqui na Terra. Esse é o raciocínio, a gente vai ver ele esquematizado aqui daqui a pouquinho. Tá? Então, como é que funcionaria? Quando o Sol está produzindo muitas manchas, a atividade solar está alta, isso significa que o campo magnético dele, ele produzindo muitas manchas, isso é um sintoma de que o campo magnético solar está mais forte. Tá? Quando o campo magnético solar está mais forte, lembra que a função do campo magnético solar é repelir os raios cósmicos provenientes do espaço sideral que poderiam adentrar no sistema solar. Então, se o campo magnético solar está mais forte, eu vou ter uma incidência mais baixa de raios cósmicos. Tá? Eu tendo uma incidência mais baixa de raios cósmicos, eu vou ter, consequentemente, menor formação do ácido sulfúrico, já que esses raios cósmicos vão entrar na formação do ácido sulfúrico. Se eu tenho menos formação do ácido sulfúrico, então, eu vou ter menos cobertura de nuvens, menos produção de nuvens sobre a Terra. E se eu tenho menos produção de nuvens sobre a Terra, o que vai acontecer com a quantidade de energia solar que vai chegar aqui na superfície terrestre? Se eu tenho menos nuvens, né, o filtro solar da Terra não está funcionando tão bem assim. Se eu tenho menos nuvens, eu tenho mais energia chegando aqui na superfície terrestre. Então, a temperatura da Terra aumenta. É esse o raciocínio da hipótese de Copenhague. Então, aí, de acordo com esse esqueminha, um campo magnético mais forte, os raios cósmicos provenientes do espaço batem nesse campo magnético solar e são jogados
para o espaço. Claro que não são todos. Lembra que o Sol repele aproximadamente 40%, em média, da quantidade de raios cósmicos do espaço sideral que poderiam atingir aqui a Terra. Tá? Então, é essa variação aí, de para mais ou para menos, que governaria a quantidade de nuvens que são produzidas aí na atmosfera terrestre. Ok? De novo. Peraí. De novo aqui, qual é o raciocínio, então? Sol produzindo muitas manchas, tá? Significa que o campo magnético dele está mais forte. Se o campo magnético solar está mais forte, ele está repelindo mais raios cósmicos. Então, a incidência de raios cósmicos aqui na Terra vai ser menor. Se os raios cósmicos atuam na formação do ácido sulfúrico, que atua na formação das nuvens, então, se eu tenho menos raios cósmicos, eu tenho menos nuvens. E se as nuvens bloqueiam a chegada de energia solar para cá, se eu tenho menos nuvens, eu tenho temperatura mais elevada aqui na Terra. Então, isso explicaria porque que o século XX foi mais quente do que o século XIX, por exemplo. Já que a gente tinha maior quantidade de manchas, portanto, entrou menos raios cósmicos aqui na Terra, menos nuvens, a gente tem um planeta mais quente. Ok? Agora o contrário. Um outro cenário. Se eu tenho uma quantidade de manchas solares mais baixa sendo produzida. Se eu tenho menos atividade solar, menos manchas sendo produzidas, isso significa que o campo magnético solar está mais fraco. Se eu tenho um campo magnético solar mais fraco, a quantidade de raios cósmicos que está conseguindo chegar aqui na Terra vai ser maior. Tá? Se eu tenho mais raios cósmicos chegando aqui na Terra, por causa desse campo magnético solar que está menos eficiente, eu vou ter uma maior produção de ácido sulfúrico, que são os núcleos de condensação da nossa atmosfera. Se eu tenho maior produção de ácido sulfúrico, então eu tenho uma produção de nuvens maior. E se eu tenho mais nuvens cobrindo a superfície terrestre, então eu tenho menos radiação solar entrando no planeta, e então a temperatura do planeta diminui. Tá? É o raciocínio inverso do anterior. Então, aqui nesse nosso esqueminha, um campo magnético menos eficiente. Então, mais raios cósmicos conseguem entrar no nosso planeta, formando aí mais nuvens, deixando maior área de cobertura de nuvens no nosso planeta. Tá? Elas é que vão ser essa grande responsável aí pela quantidade de energia que vai conseguir adentrar no nosso planeta. Ok? Numa das publicações aí desses dinamarqueses, o Henrik Svensmark, que escreveu um livro com o Nigel Calder, que era um jornalista inglês, eles colocam aí uma correlação entre a quantidade de nuvens produzidas e as atividades a entrada de raios cósmicos na Terra, de 1980 a 1995. Eu tenho 3 gráficos aí. O que significa? O gráfico de cima é correlacionando as nuvens de altos níveis, a gente vai ver isso no próximo semestre, as nuvens de altos níveis com a quantidade de raios cósmicos. A quantidade de raios cósmicos está em vermelho e a área da produção a área ocupada pelo planeta, né, com nuvens, está representada aí em azul, tá? Então, a curva vermelha é igual para todo mundo, né? Porque ela está mostrando aí a quantidade de raios cósmicos que está entrando. Então, para as nuvens de altos níveis, para as nuvens de médios níveis e para as nuvens de baixos níveis, que é o gráfico de baixo. Curiosamente, né, se vocês forem reparar esses gráficos, qual é o gráfico que correlaciona melhor a produção de nuvens com os raios cósmicos? É o gráfico de baixo. Que vai a quantidade de nuvens produzidas na Terra e a
quantidade de raios cósmicos que está chegando aqui, tá? E são justamente as chamadas nuvens de baixos níveis, que estão aí na casa de 2 quilômetros de altitude para o nosso planeta, são justamente as nuvens de baixos níveis, nuvens estratos, nuvens cúmulos, as que são mais eficientes para reflexão de energia de volta para o espaço. As que exercem mais eficientemente essa função de filtro solar para a Terra, tá? De a energia chegando aqui, e vindo do Sol e não conseguindo chegar à superfície terrestre. Então, quanto maior a quantidade de nuvens de baixos níveis que eu tenho sobre o nosso planeta, menos energia solar consegue chegar. Todo mundo já experimentou esse efeito, que você tá no solzão desgramado, quando chega a nuvem, cobre ali o sol, aquele conforto assim, imediato. Tá? Então, as nuvens de baixos níveis são justamente as que têm uma maior eficiência desse efeito, de bloquear a incidência de radiação solar. E é justamente, ao que parece, as nuvens de baixos níveis que são mais afetadas pela quantidade de raios cósmicos que chegam aqui na Terra. Então, mais uma evidência de que sim, essa quantidade de raios cósmicos que chega aqui na Terra, ela é determinante para o nosso clima. Tá? Em escala geológica, também existem hipóteses que vão falar sobre as mudanças climáticas ocorridas em épocas passadas no nosso planeta, tentando correlacionar isso com a quantidade de raios cósmicos que entram no nosso planeta. Como é que funciona? O Sol, a Terra, ela vai fazendo uma rotação, uma translação, quer dizer, em torno do centro da nossa galáxia. A gente vai ver isso daqui umas 2 aulas. A nossa galáxia, ela não tem uma distribuição homogênea de estrelas. Ela tem braços. Tá? Esses braços significam o quê? Que tem regiões da nossa galáxia que elas têm uma quantidade maior de estrelas e tem regiões que estão razoavelmente vazias. Então pensa, no momento que a gente está fazendo essa translação em torno do centro da nossa galáxia, tem períodos em que a gente está atravessando regiões mais povoadas, mais densamente povoadas por estrelas, e tem períodos em que a gente está atravessando regiões que são menos povoadas por estrelas. Tá? Quanto tempo dura uma translação? Isso variou ao longo da nossa história. Atualmente está durando, acho que 270 milhões de anos, uma translação em torno do centro galáctico, mas já durou 400 anos. Mas isso a gente consegue calcular, né? Em que época da Terra, cada época da Terra, onde que a gente estava, em qual braço estelar a gente estava. Tá? Então tem astrônomos também que correlacionam essa posição que a Terra estava na galáxia com a temperatura média que a gente teria. Tá? Então também tem indícios de que sim, a gente consegue correlacionar. Que tipo, no momento em que a gente está passando por um braço da galáxia, por uma região mais densamente povoada de estrelas, é razoável pensar que a gente está sendo mais atingido por raios cósmicos, já que quem produz os raios cósmicos são as outras estrelas. Então, no momento em que a gente está passando por regiões mais densamente povoadas por estrelas, a gente está sendo mais atingido por esses raios cósmicos aí provenientes de outras estrelas. Tá? Então, daria para a gente tentar fazer essa correlação também, tá? Da quantidade de raios cósmicos que atinge a gente, produzindo aí mais nuvens, relacionando aí com essas passagens pelos braços estelares da galáxia. Então, momentos que a gente estaria passando pelos braços estelares, a gente teria climas mais frios sobre o planeta. Em momento que a gente está passando por as regiões menos povoadas da nossa galáxia, a gente teria um clima mais quente, já que a gente estaria sendo atingido menos por raios cósmicos. Tá? E essa hipótese de Copenhagen também, relacionando os raios cósmicos com o clima, ela também oferece uma solução ao paradoxo solar que a gente tinha visto no começo da aula. Lembra que a gente tinha falado que o Sol era mais fraco e a Terra era mais forte? Ok.
Só que aquele Sol que era mais fraco, ele tinha também uma rotação mais rápida. A rotação do Sol foi desacelerando ao longo do tempo. Então, com uma rotação muito forte, o campo magnético solar era também muitíssimo mais forte. E com um campo magnético muitíssimo mais forte, ele era muito mais eficiente do que ele é hoje em repelir os raios cósmicos provenientes do restante do espaço. Então isso fazia uma produção de nuvens aqui na Terra muito pouca, deixando a Terra mais quente. Tá? Então essa também é uma hipótese, uma resposta alternativa aí ao paradoxo solar, que não falaria sobre gases estufa na nossa atmosfera, falaria sobre a quantidade de nuvens que nós temos sobre o nosso planeta. Tá? Um ex-presidente do painel intergovernamental de mudanças climáticas, quando ele soube dessa hipótese solar, ele disse que era uma hipótese extremamente ingênua e irresponsável cientificamente. Falar que o clima da Terra é governado pelos raios cósmicos e não teria grandemente influência do ser humano sobre o clima. E aí vem a resposta, então, do Henrique Svensmark e Nigel Calder, respondendo para ele assim. Deixa eu entrar aqui. Então, eles responderam da seguinte forma. Tá? Deve-se ser paciente com esses cientistas da Terra que ainda imaginam que o terceiro planeta de uma estrela indistinta é grandioso demais para ser influenciado de alguma maneira significativa por tolas particulazinhas do espaço sideral. Então, uma tentativa de fazer a gente se colocar no nosso lugar. Do tipo, cara, o universo inteiro é governado pelas passagens dos raios cósmicos. Eles atravessam todo o universo. Eles são produzidos por todas as estrelas e atravessam todo o universo. Atravessando a Terra, inclusive, porque nós estamos aí no universo. Né? Mas o ser humano, ele continua ainda se achando grandioso demais para ser influenciado por isso. Falando, não, isso afeta as atmosferas de todo o universo, menos a da Terra. Na Terra, quem afeta o clima são os automóveis, são as fábricas. Né? No resto do universo, a gente vai ter evidência da influência dos raios cósmicos sobre a atmosfera dos planetas ou sobre outras atividades estelares que nós temos por aí. Só na Terra que é diferente. Né? Temos que ter paciência. Essa é a ideia dos caras aqui do Henrique Svensmark. Temos que ter paciência com essas pessoas que ainda acham, né, que o ser humano realmente é grandioso demais, que a Terra é grandiosa demais, para não sofrer influência de outras coisas que acontecem aí pelo espaço. Ok? Então, com isso, nós ficamos por aqui, crianças. Encerramos a nossa aulinha. Tá? Que horas são lá? 8 horas agora? Tranquilo. Vamos, meu filho. Meu computador sempre me sabota. Será que não tem música hoje? Droga. Eu vou jogar esse computador no lixo, cara. Eu não aguento mais, cara. Tá muito... Agora vai. Eu achei que ia, mas não vai, não. Aê! Esse computador tá horroroso, velho. Se liga. Fechou então, crianças?
Com isso, nós encerramos a nossa aula. Vocês têm alguma questão referente a esse conteúdo? Tranquilinho? Beleza, então. Sobre aqui, deixa eu ver. Prof, quem foi que ficou cego por causa de que ficou olhando o Sol? O Galileu deveria ter ficado cego, observando o Sol. Mas não ficou, ele colocou um filtro no telescópio antes de observar. Tá? Eu tenho um artigo que eu escrevi em cima dessa questão aí dos raios cósmicos, eu vou mandar para vocês também junto com essa aula, tá? Que é um tema que você não encontra aí pelos livros por aí, ok? Fechando aqui. Camila, eu te respondo o seu e-mail, agora assim, terminando aqui, eu já respondo para você, tá? Então, com isso, nós encerramos então, crianças. Boa noite, bom fim de semana para vocês, tá? E usem a máscara, não se esqueçam. Beijinhos a todos. Até. Sextou, crianças. Até.